A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Pétila, eu tenho 28 anos, eu moro em São Bernardo do Campo, São Paulo. Eu sou da Igreja Veritas, do pastor Francérgio da irmã Cristiane. E para mim é um prazer estar aqui nessa manhã pregando a palavra de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, a palavra do Senhor se encontra em Êxodo, capítulo 11. Êxodo, capítulo 11, no versículo 1 e 2. Deus anuncia a Moisés a morte de todos os primogênitos. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixarei ir daqui, e quando vos deixarei totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios também. O varão Moisés era muito grande na terra do Egito aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Irmãos de igreja, uma pergunta surge na nossa mente, surge nos nossos corações, quando nós lemos aqui Êxodo, no versículo 2 principalmente. Nós sabemos que agora o povo vai sair do Egito. O povo é o ultimato agora, não tem mais como Faraó negar a saída do povo. O Senhor está afirmando que o povo vai sair. Mas o Senhor fala algo muito interessante aqui no versículo 2. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha vasos de prata e vasos de ouro. Só que a pergunta que surge é: por que o povo saiu com prata e ouro? Por que Deus mandou o povo pegar prata, ouro, algumas traduções dizem até pedras preciosas? Se Deus sabia que o povo iria passar um tempo no deserto, se Deus sabia que o povo seria conduzido no deserto, se Deus, com a sua onisciência, onipotência, onipresença, sabia que o povo estaria no deserto, por que Deus manda pessoas no deserto com prata, com ouro e com joias preciosas? Por quê? Aí eu perguntei: Senhor, por que o Senhor pediu para o povo para sair com riquezas no deserto, se no deserto não tem onde você comprar, não tem loja para você ir, não tem shopping, não tem padaria, não tem nada? Por que o Senhor mandou o povo sair com riquezas? Aí o Senhor falou bem assim no meu coração: porque Deus nos manda para o deserto para a gente aprender valores que prata e ouro não podem comprar. O Senhor nos conduz ao deserto para nos ensinar valores que prata e ouro não são capazes de comprar. E eu já sinto muito a graça de Deus aqui nessa manhã. Eu já sinto muito a presença de Deus. Porque uma das coisas que nós temos que aprender e entender é que o Senhor, Ele sabe como conduzir a nossa vida, assim como o irmão estava falando sobre Jonas. O Senhor sabe o que fazer, como fazer. A gente até não entende ali no tempo que está acontecendo, mas depois nós vamos compreender. Porque o povo ele recebeu prata, recebeu ouro, recebeu joias. Eles ganharam tudo aquilo. Mas andando no deserto, eles perderam algo precioso. O quê? Aquela primeira geração que andou no deserto, aquela primeira geração que estava ali no caminho do deserto, ela perdeu algo que vale mais do que a prata, que vale mais do que o ouro, que vale mais do que as joias preciosas. O quê? Perdeu a sua entrada na terra prometida. Perdeu a sua entrada na terra da promessa. Então, quando o Senhor nos conduz ao deserto, então, quando o Senhor nos conduz a caminhos difíceis, então, quando o Senhor nos conduz à prova, Ele quer nos mostrar que mais importante que prata, mais importante que ouro, é a presença dEle nas nossas vidas. Mais importante do que a riqueza desse mundo, mais importante do que as glórias deste mundo, mais importante do que o poder que o mundo pode nos oferecer, é a salvação.
A salvação, o ouro não compra, a prata não compra, as joias não compram, riquezas dessa terra não pode comprar. Ela foi paga por preço de sangue por nosso Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Às vezes nós estamos sofrendo, chorando, por causa de riqueza, por causa de bens materiais, coisas que são passageiras. Uma hora você tem, outra você não tem. Uma hora você quer, outra hora você quer mais ainda. Mas é a nossa salvação que é o nosso bem mais precioso. E foi no deserto que Deus foi mostrando ao povo o que era mais importante. Nós vamos ver que aquela geração viveu muitos milagres e maravilhas, mas eles não herdaram a terra da promessa. Milagres é bom, sinais são excelentes, a maravilha é algo tremendo, mas o que mais vale para mim é a minha salvação. Esse é o mais importante. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Por quê, irmã Pétala? Porque vai chegar o dia da adversidade. O dia da adversidade vai chegar. E diz que quando o povo pega e atravessa ali o Mar Vermelho, a primeira coisa que acontece é que as águas se tornam amargas. As águas que eles tinham ali para beber eram amargas. E o povo começa a chorar, e o povo começa a murmurar. Então a pergunta que surge é: o que vale o ouro e a prata diante das águas amargas? O que valia o ouro, a prata e as pedras preciosas, elas podiam mudar a doçura daquela água? Poderia tirar a amargura daquela água? Aquela riqueza que eles tinham podia mudar aquilo que eles mais precisavam no momento, que era matar a sede deles? Então, mais importante do que o ouro, que a prata, é que o meu espírito entenda que existe uma sede dentro da minha alma, existe uma sede no meu espírito, que só o meu Jesus Cristo, que só o nosso Deus Todo-Poderoso pode saciar. Diante das amarguras dessa vida, o que te vale ouro, o que te vale prata, o que te vale joias preciosas? O ouro, a prata e as joias preciosas, elas podem tirar a amargura do seu coração? Elas conseguem? Pergunta para uma pessoa amargurada. Se fosse assim, você não via pessoas ricas, bem de vidas, milionárias, que tem tanto dinheiro, mas quando você começa a conversar com aquela pessoa, você vê que ela é amarga. Existem sentimentos nela, que existe falta de perdão, existem coisas que ela não consegue mudar. Nem o ouro, nem a prata, nem o poder, nem a riqueza consegue. Então o que vale as riquezas diante das amarguras dessa vida? Depois o povo caminha mais um pouco. E ali está o povo. E agora o povo está com fome. Então Moisés fala: meu Deus, esse povo está com fome. E agora como que vai ser? A Bíblia vai falar que tinha mais ou menos 3 milhões de pessoas, né? Mais ou menos 3 milhões de pessoas que saíram ali da terra. Como alimentar um povo desse no deserto? Irmãos, no deserto não tem padaria. No deserto não tem supermercado. Eles tinham dinheiro, eles tinham prata, eles tinham ouro, mas não tinha como comprar, não tinha como saciar sua fome. Então a pergunta é: diante da fome, o que te vale o ouro e a prata? Diante da fome da sua alma, diante da fome da minha alma, a nossa alma que só pode ser preenchida, o nosso espírito que tem fome e sede da palavra de Deus. O que vale o ouro, o que vale a prata, o que vale as riquezas deste mundo? Você percebe, você entende o que Deus está fazendo com o povo? O Senhor está conduzindo o povo. Olha, não é por falta de dinheiro, não é por falta de riqueza. Vocês estão pensando que o sofrimento de vocês está atrelado a isso. Mesmo que vocês tenham isso, ainda vocês podem sofrer, pode chorar, pode ter amargura. Mas o que vocês precisam entender é porque se vocês tiverem a mim, vocês têm tudo que vocês precisam. O que adianta ouro e prata se eles não tinham de onde comprar o pão? Aí de novo, primeiro diante das amarguras ali, das águas amargas, Moisés clama ao Senhor e as águas ficam doces. Diante da fome, Moisés clama ao Senhor e ele manda o maná. Ele manda do céu a providência. Veja que todas as vezes que há uma adversidade no deserto, é clamando ao Senhor.
é orando ao Senhor, é falando com o Senhor, é contando para o Senhor que as coisas são mudadas, as coisas são transformadas. Agora falando sobre a fome e diante do vazio da nossa alma, o que vale acumular bens, o que vale acumular riqueza? Sendo que isso não consegue matar a fome que existe no nosso espírito. É só a palavra, é só a presença de Deus, é só o nosso Jesus que pode preencher o vazio que existe dentro de cada um de nós. Ele é tudo que nós precisamos, irmãos e irmãs, Ele é tudo. Não existe outro que tenha esse poder. O ouro não pode, a riqueza não pode, os bens dessa vida não pode te preencher, mas Ele pode, porque Ele é tudo que nós precisamos. O povo tinha em suas mãos o ouro e a prata, mas estavam no deserto. Quando Moisés se retira, e ele vai ali para um monte orar, e diz que ele demora para voltar, e o povo fala, Moisés morreu, vamos levantar outro líder, vamos levantar outro Deus. Então o povo pega os ouros, fala que ele pega os brincos que estavam nos seus ouvidos, se é tirado ali, e Arão pega e faz ali um bezerro de ouro. Fala assim, arranquem os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos. E ele pega e faz um bezerro de ouro com os pendentes que estavam nas suas orelhas. E eu fiquei pensando, orelhas. Orelha, ouvido. Os ouvidos do povo não guardavam as riquezas celestes. Os ouvidos do povo só era usado, as orelhas eles estavam ali usadas apenas para acumular as riquezas da terra. Mas as coisas preciosas que Deus havia falado, que Deus havia manifestado, as coisas maravilhosas, as grandezas, as promessas que era para estar guardado, não ficava. A minha mãe fala que existem dois tipos de jeito de você ouvir. Você anda com dois sacos, um vazio e um cheio. Um furado e um que não é furado. O que é furado, você coloca as coisas que você não precisa guardar. Coisas ruins, coisas que as pessoas falam que pode magoar, fazer você sofrer. Joga naquele que é furado, porque ele vai embora e não vai ficar ali. Agora as coisas boas você coloca naquele que é protegido. Só que o povo estava fazendo ao contrário. O povo estava colocando ali nos seus ouvidos, colocando ali nas suas orelhas, coisas da terra, coisas que eles podem ver, coisas que eles podem possuir, coisas que eles podem colocar diante dos olhos, nas mãos, falar, isso aqui eu posso, isso aqui eu tenho, porque eu tô vendo. E as coisas que eles não viam, eles simplesmente descartavam. Será que nós estamos sendo desse jeito também, irmãos? Será que nós temos guardado nos nossos ouvidos? Será que nós temos guardado as riquezas do céu, as coisas preciosas? Ou nós estamos desperdiçando com as coisas terrenas que podem ser destruídas? O que nós temos feito? Aquela geração pereceu no deserto. E o seu ouro e sua prata, o que adiantou? Não adiantou de nada. A Bíblia vai dizer que Deus os conduziu ao deserto, porque Deus queria revelar o coração deles. E não é revelar o coração deles a Deus, porque Deus conhece tudo. O salmista vai dizer que Ele nos sonda e nos conhece, Ele sabe até a divisão da alma e do espírito. Ele sabe de tudo, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe, Ele passeia dentro da nossa alma, Ele conhece. Só que às vezes não. A verdade é que nós não nos conhecemos. Às vezes nós vemos um irmão, uma irmã passando por uma dificuldade, passando por uma luta, passando por um problema, passando por um dia difícil, aí você olha e você meio que fala, mas se eu estivesse no lugar dela, eu ia fazer diferente, mas se eu estivesse no lugar dela, eu faria assim. Você sabe, você passou, você está sentindo na pele?
Então, às vezes, Deus deixa você sentir algumas coisas, Deus nos deixa sentir algumas coisas, para que Deus venha mostrar qual é o nosso coração, aonde está o nosso coração. O Senhor conduziu o povo ao deserto para mostrar para o povo que por mais que o Senhor fizesse sinais, por mais que o Senhor fizesse maravilhas, as 10 pragas que ele já tinha mandado ali no Egito, o mar que ele já tinha aberto diante deles, as grandes maravilhas e sinais, o povo não tinha coração em Deus. Porque sempre que a adversidade chegava, o que Deus queria do povo, o que Deus esperava do povo, era que o povo clamasse ao Senhor, que o povo chamasse ao Senhor. Tanto que todas as vezes que o povo chega, Moisés sempre vai interceder, Moisés sempre vai pedir, Moisés sempre vai buscar em Deus a solução e a resposta. Era isso que o Senhor esperava que o povo entendesse, que mais importante do que ter ouro, do que ter prata, é Deus. É ter Deus na nossa vida. Então, quando o Senhor nos conduz a tempos difíceis, quando o Senhor nos conduz aos desertos, o Senhor quer mostrar e revelar para nós, olha, o tempo é ruim, a adversidade vem, as lutas vêm, mas não adianta você querer vencer as coisas dessa vida com as coisas dessa vida. O que você precisa é a minha presença, porque do amargo eu faço doce. Se falta pão, eu sou o pão para a tua vida. Se falta água, eu sou a água para a tua vida. O que você tiver faltando, eu sou o que sou, eu sou o que faz, eu sou o que opera, eu sou o Todo-Poderoso. O Senhor só queria que o povo entendesse. Todas as vezes que a adversidade chegava, o Senhor só queria que o povo compreendesse realmente que mais importante do que o ouro e a prata que eles tinham, mais importante do que as joias preciosas que estavam diante dos seus olhos, era a presença de Deus. Porque a presença de Deus ali conduzindo eles no deserto, a presença de Deus é que mudava o cenário. A presença de Deus é que mudava as coisas. Era o Senhor que mudava o ambiente. Então, mais importante do que qualquer coisa dessa vida é termos o Senhor na nossa vida. Não termos só de boca, mas quando o dia mal chegar, quando a adversidade chegar, nós não venhamos murmurar, nós não venhamos nos questionar, nós não venhamos fugir, falar, Senhor, se é para mim passar pelo deserto, eu passo, mas vai comigo, Senhor. De dia o Senhor é nuvem, de noite o Senhor é coluna de fogo. Ah, Senhor, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso, que é a tua presença aqui comigo. Pode vir o que vier, o Senhor está comigo e eu vou vencer, porque o Senhor é o mais importante. Então, essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, que mais importante do que ouro e prata é a presença dele nas nossas vidas. É só lembrarmos de Pedro e João, quando eles estão subindo ali no templo, e está ali aquele paralítico na porta formosa, e que Pedro fala, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que ele tinha? A presença de Deus. É a presença de Deus, o bem mais precioso e mais importante da nossa vida. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.